Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de Moçambique, de onde for que o Senhor abra a oportunidade das pessoas usarem esse vídeo para treinar evangelistas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, convidamos a presença do Seu Espírito Santo que já está no nosso meio, convidamos a presença do Seu Espírito Santo no momento em que esse assunto esteja sendo ministrado lá em Moçambique, e onde quer que sejam os outros lugares. E Senhor, tudo que nós te pedimos é que o Senhor nos dê a sua sabedoria, que o Senhor nos dê a sua sensibilidade, para que a gente possa tratar desse tema de uma maneira que te agrade e que te glorifique. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui reunidos com o coração cheio de amor para dar continuidade a esse trabalho. E o tema de hoje é a continuação do amor, né, que nós começamos no vídeo anterior, e hoje nós vamos dar continuidade e encerrar esse tema. Amém. Muito bem. Já abordamos antes alguns exemplos de como é que Jesus abordou as pessoas ao buscá-las para evangelizar. Já falamos do caso da mulher samaritana, como é que Jesus abordou aquela mulher. Já falamos do caso do Nicodemos. Já falamos do caso alguns outros mais casos que eu já não me lembro mais. Do Felipe, né? Do Felipe. Nós até expendemos um tempo interessante falando do caso do Felipe, que foi lá, seguiu a charrete do homem e no final ele acabou batizado. Batizado, exato. O homem acabou batizado. Então, esse é um exemplo muito interessante. Insistindo nesse assunto, eu queria pedir a vocês que, ao verem, por isso que eu vou falar logo no início agora, que vocês deem para nós alguma resposta, alguma nota que vocês possam fazer, alguma observação que vocês possam fazer a respeito do assunto da cultura aí em Moçambique. Por que razão? A cultura daqui é diferente, a cultura do Brasil é diferente, a cultura de cada sociedade, de cada grupo é diferente. Então, nós queríamos receber de vocês algumas informações sobre, como por exemplo, como é que na sociedade africana, como é que na prática o amor se exerce, o amor se pratica no meio das culturas nativas. Isso aí é essencial. Eu realmente peço a vocês que nos ajudem nisso, porque a gente gostaria de saber, né, como é que se pratica o amor no dia a dia, o amor de Deus no dia a dia, o amor verdadeiro no meio de vocês. Nós sabemos que a sociedade africana, pelo menos em Moçambique e em Cabo Verde, que eu já ouvi sobre o assunto, são culturas muito voltadas para o assunto da família. Isso é importantíssimo, porque é no meio da família que o amor pode prosperar. Exato. A família é a célula que Deus criou para que o propósito dele se cumpra na humanidade. Então, eu gostaria que a irmã Erlane fizesse o favor aí de começar esse assunto para a gente seguir. Então, nós, como estamos falando de amor de Deus e como evangelizar no amor de Deus, eu encontrei aqui uma passagem muito, muito interessante em 1 João 4, onde diz: Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, Amém. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como
propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Amém? Amém. E isso aí é essencial, né? É a essência da vida, né? A vida que não é nutrida por amor, a pessoa está morta espiritualmente, porque o Senhor é amor. E aqui eu encontrei uma nota interessante, quando o autor desse artigo diz que Jesus Cristo bem dissera que do amor, descende toda a lei e os profetas. Então Deus se revelou, e revelou o amor dele por meio da lei, né, para que a humanidade soubesse o que era certo e o que não era certo, para não ter escusa, né, que eu não sabia. Exatamente. E por meio dos profetas. Então tudo que os profetas trouxeram da parte de Deus para a humanidade, a motivação e o que está por trás de tudo aquilo que os profetas falaram, até mesmo quando os profetas trouxeram uma palavra de disciplina para as pessoas, aquilo é pelo amor, porque o Senhor, ele nos ama, e porque ele nos ama, quando a gente está errado, ele nos disciplina. Exatamente. Né? Ele é pai, né? É pai, exatamente. Então, aqui o autor desse documento fala: amar nossos semelhantes não é tão simples quanto pode parecer, e alguns de nós desistimos facilmente de amar. Basta que a pessoa trate a gente mal, basta que a gente leve um chute na canela, que já se olha atravessado. E o Senhor não pediu para a gente um relatório para saber o que a gente tinha feito errado, quantos chutes a gente tinha dado na canela dos outros, para dizer que se aceitava a gente ou não, né? Exato. Então, isso aí, principalmente se tratando da função do evangelista, o evangelista muitas vezes vai bater numa porta, vai falar com uma pessoa, a pessoa pode ser que reaja dizendo não, como pode ser que a pessoa reaja ficando calada, não dizendo nada, mas não muda a sua opinião e não muda a sua atitude. Então, para que a pessoa se sensibilize a respeito dessas coisas, é preciso a participação do Espírito Santo de Deus. Como a gente já falou antes, é preciso que antes de um evangelista sair para ministrar para alguém, seja no evangelismo individual ou em grupo, né, é preciso que esteja em oração, porque só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado. Só. Quantas vezes você pode ter ido falar sobre a palavra de Deus com uma pessoa, e a pessoa, direta ou indiretamente, dizia assim: não, mas eu não sou um pecador, não, eu não matei ninguém, eu não... Ontem até a gente estava conversando sobre esse assunto aqui, e para Deus não tem um pecadinho ou um pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Não importa se você matou a pessoa, se você falou só uma mentirinha, então essa deve ser a consciência do evangelista. Eu tenho uma certa preocupação com o treinamento dos evangelistas pelo seguinte: pelo menos na cultura latina, que não é a cultura de vocês aí, muitas vezes a gente fala com uma pessoa, a pessoa pode até dar alguns sinais de que está entendendo e assimilando aquilo que você está falando, mas muitas pessoas ficam caladas. Aí você não sabe se ela de fato concordou ou se ela não concordou. Tem até outras pessoas que dizem sim, mas que na verdade não colocam nada em prática daquilo que a gente estava ensinando. Isso aconteceu com Jesus, acontece com qualquer pessoa, né? Com certeza. Né? Teve uns que o rejeitaram, até nem falaram nada, mas teve outros que até crucificaram ele. Crucificar, exato. Né? Então, dependendo do grau da coisa, a gente não pode assumir
Na função do evangelista é muito importante a gente não assumir que a pessoa aceitou ou que a pessoa não aceitou, enquanto a gente não vê os frutos daquilo que é do Espírito. Então é impossível nós estamos falando de amor, um dos frutos do Espírito que a gente já tratou aqui mencionando lá em Gálatas, né, é o amor. O amor é um fruto espiritual. Ora, se a pessoa não mostra na prática o amor verdadeiro, eu não posso crer que aquela pessoa esteja em Cristo. Porque só aqueles que estão em Cristo é que de fato têm o privilégio de receber o dom de amar. Tem muitas pessoas que dizem: eu amo a minha filha, eu amo meu filho, eu amo meu irmão, eu amo, sei que, mas bastou aquela pessoa que você diz que ama dar uma deslizada, que aquele amor já ficou meio esquisito. Exato. Né? E se acontecer outra vez, aquele amor simplesmente desaparece, né? Desaparece. Isso não é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro de Deus, que motiva a gente a evangelizar, é um amor incondicional. Se você vai evangelizar uma pessoa motivado realmente pelo amor e não pelo poder, a gente estava falando isso ainda há pouco. Tem muita gente que diz que, olha, eu quero ir para os Estados Unidos. Né? Muita gente, não sei de onde, mas de lá do Brasil eu já vi casos desse tipo assim. Eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor, eu quero ir lá para os Estados Unidos, porque lá eu vou ter condições de fazer o trabalho que o Senhor está me chamando para fazer. Mas acontece que no fundo, pode ser que aquilo que aquela pessoa está falando seja motivado por amor ou por interesse pessoal, ou por poder, porque tem muita gente, e eu às vezes eu peço ao Senhor que me ajude, porque não é muito difícil a gente se orgulhar pessoalmente do que a gente está fazendo, para chamar a glória, ou ainda que a gente não fale, mas a gente se sentir orgulhoso daquilo que a gente está. Isso é uma coisa triste, eu peço a Deus que me ajude nisso, porque essa é a tendência do ser humano. Não é? A gente querer trazer a glória para nós. Então, a motivação do amor não é poder, não é ir para um lugar melhor, etc. Por isso é que tem muita gente que vai para um outro país e chega lá, fica lá um tempo, aí ele se desilude porque não era aquilo que ele pensava, e foi o projeto dele de um evangelista ou de um missionário, o projeto caiu de água abaixo. Né? Por isso é que as escolas de missões do Brasil e as escolas de missões daqui, mas principalmente tem algumas escolas de missões tradicionais lá no Brasil que treinam a pessoa de acordo com o dom dela. Eu quero ser um missionário, então deixa a igreja testar para saber qual é o seu dom. Se o seu dom é de ser um evangelista, se o seu dom é de ser um maestro, se o seu dom é de ser um pregador. Está lá. Uns foram chamados como evangelistas, outros como pastores, outros até o dom de serviço. Então, essas organizações, essas escolas que já têm experiência no ramo há muito tempo, elas não exigem somente que o missionário ou o evangelista vá para um outro lugar, para um outro país, né, garantido no suporte financeiro que ele vai receber de alguma igreja ou de alguém para ir para aquele outro lugar, porque ele pode até ter um bom suporte financeiro, mas não é o dinheiro que vai fazer ele, que ele vai fazer ele entender os sacrifícios que ele vai ter que fazer, né? A maneira como ele vai ter que ser humilde, né, para poder fazer as coisas do jeito que o Senhor quer que faça. Então tem muitos que vão e não completam o seu projeto porque não eram chamados. É porque por causa de um interesse pessoal, seja o que for. Né? Então, o que acontece? Essas escolas fazem o seguinte: mandam a pessoa lá para o país onde a pessoa quer ir, ficam lá ligados numa organização irmã daquela, ou tem algumas escolas de missões que tem até escritório lá na Espanha. O pessoal que vai para o mundo muçulmano, para o mundo islâmico, por exemplo, como na Espanha tem
muito muçulmano, as escolas mandam eles para lá, onde? Na Espanha, onde estão os muçulmanos, para poder aprender da cultura, Sim. aprender não só a língua, mas aprender da cultura, e depois volta. E aí, quando voltou? Você sente que Deus te aprovou ou você quer mudar de lugar? Exatamente. Faz uma diferença, né? Faz uma diferença. Faz Na uma- prática é diferente do que na teoria, né? Na prática é diferente que na teoria. Então, na verdade, essas coisas, a motivação, tudo isso para insistir de que a motivação deve ser o amor. E não é fácil. Um dos frutos do Espírito que um evangelista, ou que um pregador, ou que um maestro, ou um missionário tem que ter, é a paciência. Quantas vezes você vai falar com uma pessoa que não está fazendo caso do que você está falando? Você já imaginou você olhar para aquela pessoa e pensar assim, o Senhor mandou que eu fizesse isso por amor. Então eu vou... Eu mesmo, eu vou te contar uma coisa, é bom que eu fale, não fale dos outros, falem de mim. Fale de mim mesmo. Quando eu vim para esse país, o projeto meu não era ir para o seminário, nem para o ministério. Mas esse era o projeto de Deus e ele me afastou de lá, dirigido já para esse tipo de atividade. Uma coisa ele tinha botado no meu coração, que eu não queria fazer mais aquilo que eu fazia a vida inteira. Negócio de lei, de cuidar de problema de lei, de advogado, isso me deu uma reação que ao final de não sei quantos anos eu me enojei, para falar a verdade, de ver que é tudo manipulação nesse mundo. Aí eu fui para lá, vim para cá. Quando eu vim para cá, aí depois é que o Senhor foi botando no meu caminho as pessoas que depois me induziram, me sugeriram, me incentivaram para ir para o seminário. É uma coisa linda como Deus faz. E depois, quando eu cheguei naquele ponto, eu fiquei encantado. Eu mesmo não sabia o que era missões, etc. Quando eu fui para o seminário para estudar missões, eu fiquei encantado. Tinha uma noção do que era ser um missionário, mas não entendia o que era missões, principalmente missões internacionais, onde que você vai para um outro lugar, com uma outra cultura, e que você não pode querer impor a sua cultura, né? Então, o Senhor é maravilhoso. Aí, mais tarde, quando as coisas foram chegando lá no caminho, aí chegou o momento em que o Senhor botou no meu coração, eu larguei tudo que eu estava fazendo para me dedicar full time, ou tempo integral, para o estudo no seminário. Então, é maravilhoso, porque o Senhor, ele não perde tempo. É tudo no tempo dele, por quê? Eu fui para o seminário, quando eu fui para o seminário, eu tinha 45 anos. Deus usou toda a experiência que eu tinha tido antes e toda a frustração de servir ao homem, e no final, a gente sabe qual é o final do filme, né? E no final das contas o Senhor me chamou para servir no ministério. Então, isso é muito importante. Aí, agora voltando para a paciência, um amigo meu brasileiro que era estudante lá daquele seminário Fuller, onde eu fui, pastor Marco Aurélio, meu amigo querido, ele tomava tempo para ouvir todas as bobageiras que eu falava. Eu chegava para conversar com ele, era só aquelas conversas do que era o meu estilo de vida antes. Eu não sei o que, e que isso, e que aquilo. Aquele homem teve uma paciência. Sabe o que ele fez uma vez? Logo no princípio ele falou, você compra um caderno bem grosso e sai anotando todas as tuas perguntas. Só que como eu sou uma pessoa muito detalhista, em lugar de anotar objetivamente quais eram as dúvidas que eu tinha, porque ele me dava o dever de casa para ler a Bíblia e tal. Mas aí, em lugar só de anotar as perguntas, eu sempre vinha com o meu discurso. Depois eu falei para ele, Marco Aurélio, Deus realmente te deu muita paciência, porque quantas horas você perdeu comigo, perdeu entre aspas, para eu ficar falando bobagem. E isso aí é porque a motivação de Deus é o amor. E ele me conquistou pelo amor, ele não mandou eu ir, olha, agora você vai para lá para fazer isso. Não, as coisas foram acontecendo, né? Ele é que bota o desejo no nosso coração e o desejo é cumprido, porque ele que colocou aquele desejo no nosso coração, ele é que faz o desejo e o realizar. Exato. Então chegou um momento que a coisa foi nesse tom. Então, quando a gente vai tratar de evangelismo, se não tiver realmente o amor, a paciência, né, o carinho com as pessoas para ouvir, as horas que você vai ficar, como o Marco Aurélio fez comigo, eu vou mandar esse vídeo para o Marco Aurélio, que ele vai gostar de mim, pastor Marco Aurélio, ele está lá no Brasil. Então, por quê?
Porque requer tomar tempo. Não é ir lá, né? Tomar 5 minutos, a pessoa está doente, ou está assim, ou está assado, e aí vai lá, 5 minutos, ora. Aí na África eu creio que é diferente, porque eu já vi que é diferente. Mas aqui tem muito pastor que vai lá, uma visita formal, aí dá um abraço. Quando dá um abraço, né? Também não é todo pastor, porque tem pastor aqui que realmente tem o chamado. Então o chamado não é uma vocação que você chega numa sala de aula, por exemplo, e pergunta, a sala de aula lá do seminário, quantos alunos tinha naquela sala de aula? Eu nunca vi, né? O que acontece muito aí fora, eu nunca vi um professor chegar e dizer, escuta, levanta a mão quem quer ser pastor, levanta a mão aqui quem quer ser missionário, levanta a mão aqui quem quer ser maestro. Por quê? Porque o professor que está ali ensinando, ele sabe que o chamado não é um negócio que você levanta a mão e porque te deu aquele ímpeto ou aquela coisa. Então, eu aprecio muito o estilo de vida simples que vocês levam aí, porque o estilo de vida sofisticado não é que ele impeça, porque tem muita gente que tem um estilo de vida sofisticado e que entrega a vida para o Senhor e que faz a obra. Sim. Mas uma coisa é você encarar com humildade, com simplicidade e com amor, para você primeiro ouvir qual é o problema da pessoa para depois ministrar. Aquele sistema antigo que os missionários que foram da Europa e da América do Norte para lá para o Brasil, lá no meio dos índios, lá no norte do Brasil, de chegar lá e ir batendo de porta em porta, aquilo era um negócio que usava aqui no passado e até ainda se usa. Em alguns lugares ainda se usa. Mas eles não estavam sensíveis para um negócio que era a realidade. Sabe o que acontecia? Pastor da cultura daqui, da América do Norte, dos europeus eu não sei, mas deve ser a mesma coisa, porque eles vieram da Europa para cá. Mas tinha lá a hora e o lugar onde eles recebiam as pessoas. Que coisa. Né? Podia não ser um templo bonito, não importa. Ah, eu vou estar lá a tal hora para encontrar com você. A pessoa está com necessidade naquele momento. Naquela hora. Naquela hora. É assim que funciona muita igreja aqui, tristemente. O pastor não está disponível para a pessoa na hora que a pessoa precisa. Então aí o que acontecia? Qual o resultado da história? É que muitas pessoas, quando estavam com dor de barriga, iam para o curandeiro. Buscavam, o líder espiritual deles era o curandeiro. E o Deus do curandeiro não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. Então é triste a gente ver que acontece em muitos lugares, acontece no Brasil, acontece em todo lugar isso aí, que a gente não pode, quando se fala do amor de Deus, não se pode misturar as coisas de Deus, que são por amor, das coisas do inimigo, nas coisas de Satanás, que é movida por outro tipo por outro propósito. Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Se o curandeiro é aquele que fala lá com os espíritos e não sei o que nada mais é do pessoal lá do exército de Satanás, né? Então ele ali está, certamente o propósito dele é impor aquilo que Satanás quer às pessoas. Né? Mas as pessoas, na ignorância da palavra de Deus, muitas vezes confiam. Por quê? Está com uma dor de barriga, aí o curandeiro vai lá no curandeiro, o curandeiro dá um remédio, né? Em lugar do cara ir na farmácia, vai lá no curandeiro e dá um remédio. Não tem nada de mal dar um remédio, mas precisa de saber qual é o propósito do curandeiro. E muitas pessoas que têm experiência, né? Aconteceu isso no Canadá, lá na reserva indígena onde eu servi. Eles ficavam lá numa cabana que eles faziam, botavam fogo, aquelas pedaços de madeira, para botar fogo ali, para fazer uma coisa. Eles ficavam 7 dias lá dentro daquele lugar para se purificar. Um calor terrível para se purificar. Imagina se a motivação de quem quer bater no peito e dizer, eu fui para lá para me purificar, eu saí de lá uma outra pessoa. Mas quem é que foi que ministrou para você? Foi o Senhor ou foi a outra pessoa? Saiu de lá com cheiro de fumaça do nada. Então essas coisas são muito práticas. Eu sei que aí na África tem as coisas tradicionais das religiões nativas, que a pessoa vai para o curandeiro na hora que alguém morre para encomendar lá o corpo, sei lá o que eles vão fazer. Mas o fato é o seguinte, o amor de Deus, ele requer a nossa dedicação exclusiva ao nosso Senhor. Ele não quer nos dividir com ninguém. Não.
Né? E infelizmente no Brasil, no tal do espiritismo, que tem lá no Brasil tem o espiritismo, é o que mais tem lá, quer dizer, mais tem não, tem muito. Tem muito. Porque a igreja evangélica no Brasil cresce bem, cresce bastante, mas tem lá, né, os espíritas. O que são os espíritas? Não são nada mais nada menos do que os curandeiros, né, que fazem aquelas mágicas, não sei o que, chamam o espírito, não sei o que, o espírito vai lá e fala. Na verdade, quem está falando ali é um espírito do mal, não, e não um espírito do exército de Deus. Né? Então essas coisas são práticas, não tem como fazer a coisa motivada pelo amor e uma outra motivação paralela. Isso não tem. Se a gente, e por isso é que no Brasil, muitas, talvez a maior denominação que tem lá no Brasil, que é a Igreja Católica, eles aceitam o que se chama sincretismo religioso. Eles oficialmente aceitam as práticas daqueles rituais de espiritismo, de umbanda, de não sei o quê. Que na verdade, eu não sei o que acontece na África, por isso é que eu preciso que vocês nos ensinem o que de fato acontece aí. Porque eu suspeito, devido ao que eu já li do assunto, etc., e o que eu vi lá na reserva indígena lá no Canadá. Mas eu não estou aqui para criticar os índios, eu estou aqui para abrir os olhos do evangelista para que ele saiba que ou é com o Senhor, ou então não tem outro, não tem como baixar o outro pé, assentar o outro pé em outro lado. Então, talvez eu esteja até falando uma coisa que vocês já estão cansados de saber, mas não há como a gente ser movido pelo amor e aceitar esse tipo de coisa, né? Sem dúvida. Muito bem. Agora, só para dar uma base aí, pastor Paulo, sim, na palavra, certo, né, do que o senhor acabou de dizer aí a respeito da paciência e da inconveniência de outras coisas, eu vou ler aqui em 1 Coríntios 12, 13, 4, aonde diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbe, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É isso aí. Então não tem nenhuma outra passagem bíblica mais clara do que essa. Se o missionário, o evangelista, o líder religioso, ele é motivado pelo amor, as características dele são aquelas lá, não só a paciência, mas tudo. E ele se alegra ou se regozija com a verdade. Qual é a verdade? É a verdade do homem ou a verdade de Deus? A verdade de Deus. Verdade de Deus. Sempre. Sempre. É a verdade, aquela é a verdade absoluta. E hoje, na sociedade ocidental, o que o pessoal quer é fazer aquilo que está escrito lá em Romanos. Eles se fizeram sábios, né? Não é o que o Paulo fala? Se fizeram sábios na sua grandeza lá, mas na verdade eles eram loucos, porque as coisas de Deus para o sábio do mundo são loucura. São vistas como loucura. Então, é um privilégio para vocês serem evangelistas, e eu continuo insistindo 1 milhão de vezes. Vamos treinar as pessoas para fazerem o trabalho importante e essencial, que é o trabalho do reino. Né? A pessoa é inspirada pelo Espírito Santo? Sim, é inspirada pelo Espírito Santo, mas precisa de ser orientada e guiada. Mesma coisa para aquelas pessoas que têm o chamado de pastor, para ser pastor. Né? Então, tem um fulano lá que ele quer ser pastor. Bom, vamos verificar se ele tem um chamado para pastor. Não vamos comissioná-lo como pastor. Não era isso que o pessoal fazia na igreja primitiva. O que eles faziam na igreja primitiva? Ia lá para a igreja, todo mundo servir na igreja, e aí, depois de comprovado o chamado para determinado serviço, né, então aí eles impunham as mãos e mandavam a pessoa pro campo. Então é isso que a gente quer. Nós não estamos inventando nada novo. Nós só queremos fazer a mesma coisa que foi feito pelas instruções de Jesus na igreja primitiva. Porque primeiro testem se a pessoa quer ser pastor, se quer ser o que quer, o que seja, né? Primeiro vamos ver se a pessoa tem a maturidade e
Não é ir para um seminário para pegar um doutorado que eu estou falando, não. É o conhecimento da palavra. Com esse conhecimento da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, ele cumpre aquele propósito. Porque não é ser doutor em teologia que leva ninguém a assegurar o chamado porque tem um título. Então, é muito importante, meus irmãos pastores e irmãos e irmãs, que vocês testem o chamado das pessoas, para essas pessoas serem treinadas, porque a gente tem que seguir aqui o manual. Esse é o manual. É o manual da vida. O meu manual está até meio rasgadinho aqui, mas continua sendo o manual. Sem dúvida. Sem dúvida. A nossa conversa hoje está muito boa, está bem descontraída, né? Tá. Então, o que mais que eu anotei aqui? Eu tinha, no que diz respeito a observar na prática o amor no meio das culturas nativas, né? O que a gente tomou conhecimento, mas que não é tudo, é de que existe solidariedade entre as pessoas na cultura nativa. Eu vi isso lá no meio dos índios, lá no Canadá, né? A partilha. Que coisa linda, não tem esse negócio de que eu comprei 2 quilos de arroz, o meu vizinho ali não tem arroz para comer, eles partilham. Partilhar as coisas é natural. Não é como na sociedade ocidental, que você tem uma motocicleta, ou se você tem um carro, ou se você tem um caminhão, né? Que você tem que partilhar, isso é que está escrito, partilhar. É outra característica da cultura africana. Mas eu gostaria que vocês traduzissem isso em exemplos concretos para a gente poder falar nas coisas que fazem sentido. E a generosidade entre os membros da tribo. A generosidade. Eu não vi muito esse negócio de generosidade lá no Canadá. Vou dizer a vocês por quê. E com isso talvez vocês possam abrir uma interrogação. Essa reserva indígena que tinha lá, eram 3 tribos diferentes. 3 tribos. Eles vieram dos Estados Unidos, do leste dos Estados Unidos, foram subindo, porque vocês se lembram que as culturas nativas, os índios vão se movimentando de um ponto para outro, de um ponto para outro, né? E aí chegaram lá no Canadá, perto da costa oeste do Canadá. Muito bem. Lá eram 3 tribos. A reserva indígena era enorme, lugar lindo. Eles, no passado, quando eu estive lá, já não era muito assim. Eles produziam para a sua economia doméstica, plantavam, criavam, tinha gado, tinha tudo, etc, etc. Eu não vou entrar na história do que o governo entrou lá para explorar a reserva natural deles, explorar o gado, eu não vou entrar nisso aí porque é muita conversa para um vídeo só. Mas sabe o que acontecia? Os caciques e os chefões e os amigos do cacique, das tribos, eles, na casa deles, que lá faz frio, aqui no lugar onde tem clima frio, a gente tem um aquecedor dentro de casa, aquecedor elétrico, a gás, seja o que for. Quando o frio chega, você liga o aquecedor, você fica quentinho dentro de casa. Certamente aí na África não tem isso. Mas aconteceu o seguinte, os amiguinhos lá do cacique, não sei o que, essa cultura já tinha se infiltrado lá, né? E o que aconteceu? Os que eram amigos tinham todo o conforto dentro de casa, o aquecedor. Os que não eram amigos, porque não se alinhavam com aquilo que os chefões faziam, sabe como é que eles dormiam? Do lado da casa deles, eles tinham que formar aquelas fogueiras enormes, cortavam madeira para fazer fogueira durante o inverno, aquele negócio ficava queimando, era o que aquecia a casa deles. E sabe como é que eles dormiam? Botava, como vocês botam aí, uma esteira, com uma porção de coisa para poder aquecer um pouco, né? Para não ficar com o corpo exposto à friagem do chão, e ali eles dormiam. Não tinha aquecedor dentro de casa, não tinha nada. Eles faziam o que os nativos do passado faziam, aqueciam a casa deles com aquela fogueira enorme que ficava ali, até que passasse o inverno. Então, esse negócio diz respeito à generosidade. Não havia a generosidade da parte dos caciques. Os chefes das tribos deveriam ser aqueles que tivessem que ser generosos com seus povos. Mas nem tanto assim, né? Eles estavam lá para governar dentro do sentido que a gente vê governo na sociedade ocidental. Então, essas coisas como a solidariedade, a partilha, a generosidade e a expressão de amor verdadeiro, isso aí é o que eu quero saber de vocês em exemplos práticos. Por favor, nos alimentem dessas informações. Muito bem. E só cortando aí, pessoal,
para vocês lerem aí, nós já falamos a respeito disso no vídeo passado, não é só para poder dar um reforço ao que o pastor Paulo acabou de dizer. Lá em Atos 2, 42, 47, vocês podem ler, né, a respeito de como viviam os convertidos, que vai falar exatamente a respeito disso aí. Eles partilhavam o pão, eles se reuniam todo dia para orar, eles partilhavam a palavra, e não tinha dessa de um ter alguma coisa e outro não ter. A base disso está lá no livro de Atos que você acabou de falar, que é o que aconteceu na época da igreja primitiva. Nós não estamos querendo inventar nenhuma moda de igreja nova, queremos voltar às raízes. Às raízes, que era a prática as práticas da igreja primitiva. Eles se reuniam todo dia. Não iam na igreja só no dia que tinha culto, não. Eles iam de casa em casa, está lá escrito. Eles iam de casa em casa, quer dizer, aquilo ali é o sentido do corpo. Exato. Isso é uma coisa muito bonita, porque ontem na classe sobre o assunto dos Romanos, que a gente estava estudando ontem, né? A gente continua a série na Carta aos Romanos, ali diz o seguinte: nós somos, em grupo, nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos o corpo. Por quê? A ideia de corpo, não existe um corpo andando sem perna, não existe um corpo andando sem cabeça, um corpo andando sem braço, né? O corpo, cada um de nós individualmente, pertence ao corpo de Cristo, porque nós temos uma função. Ou nós somos o braço, ou nós somos... bom, o cabeça é o Senhor, né? Não tem ninguém que vai se arrogar, querer ser o cabeça da igreja, porque senão vai se dar mal. Vai. Né? Então, essa é a ideia de corpo. Cada um só pode ser corpo se os membros do corpo funcionarem de maneira articulada. Se o cara tiver o braço assim com problema para trás, esse braço dele não vai funcionar direito. O corpo vai ser prejudicado pelo problema que ele tem no braço. Se ele não quiser ter ouvido para ouvir, o que vai acontecer? Vai ser um corpo que ele vai estar aí perambulando, mas ele não vai ouvir, e se ele não vai ouvir, ele não vai poder aprender. Né? Essas coisas todas são importantes para os que são evangelistas, os que são pastores, etc, etc. Isso aí me fez lembrar isso. Muito bem, muito bem. Então, tem uma outra anotação aqui do autor desse artigo que diz: comece de uma motivação natural. Aborde uma pessoa, ou seja, se aproxime de uma pessoa, né, de uma maneira que não traga nenhum prejuízo para a sensibilidade da pessoa. Cada um de nós é diferente de todos os demais que já existiram e que ainda existem hoje. Deus criou a gente, cada um diferente de todos os demais. Então o que acontece? Se eu quiser estabelecer um pacote de eu tratar todas as maneiras de eu abordar as pessoas, né, todos de uma só maneira, alguma coisa está errada. Tá errado, né? Porque se cada pessoa tem a sua sensibilidade, cada pessoa foi criada de forma diferente pelo Senhor, eu não posso. É a mesma história aqui na indústria farmacêutica americana. Se você for em qualquer parte dos Estados Unidos, se você tiver com um problema de dor no estômago, o médico não tem liberdade de dar um remédio, o melhor remédio. Ele é obrigado a dar aquilo que a indústria farmacêutica quer que você consuma, né? Que é para... A motivação é o dinheiro. Veja a diferença, né? O médico é uma pessoa que pode ser usada por Deus grandemente para trazer cura. Só que o médico aqui, nesse país, não tem a liberdade. Esse remédio aqui é melhor para o meu paciente aqui, ele não vai dar muito bem para o outro ali. Mas eles não têm essa liberdade. Ele é obrigado a receitar o remédio que querem que ele receite. Aí o que acontece? Tem remédios que consertam uma coisa e estraga três outras. Exato. Isso aconteceu com meu esposo, né? Tomando uma medicação para um determinado problema, criou o quê? Uma diabetes. Não, exatamente. Causou um problema sério. Então, lá quando a gente for abordar a pessoa, quando a gente for se aproximar da pessoa para falar de Deus, a sensibilidade, por isso é que Deus fala que a gente tem que ouvir mais do que falar. Porque se você não ouvir, você não percebe qual é a sensibilidade, qual é o problema da pessoa. É comum isso. Eu já vi isso acontecer. Você vai numa casa, tem o pai, a mãe, o filho está com um problema, o pai tem outro tipo de problema, a mãe tem um outro tipo de problema. Se você quiser providenciar uma ministração para os três que seja igual,
você está fazendo alguma coisa errada. Porque o pai, ele é uma pessoa. A mãe é outra pessoa. E o filho é outra pessoa. Então o que vai acontecer? Você não pode botar num pacote, né, e chegar lá e ministrar para a família toda em algumas coisas específicas. Falar do amor de Deus, não tem como você falar do amor de Deus diferente para um do que para outro. Mas primeiro tem que ouvir, porque aí em função do problema que a pessoa tem, aí você vai falar do amor de Deus na maneira que a pessoa está precisando de ouvir. É por isso que às vezes tem pastores que quando vão na casa de uma família e tem 2, 3 pessoas ali na família que precisa de ser ministrado, às vezes Jesus fez isso, né? Às vezes o pastor vai para um quarto com aquela pessoa, porque o que ele vai ministrar, o pastor vai lá para um quarto com aquela pessoa, porque o que vai ministrar para aquelas pessoas não tem nada a ver com a necessidade dos outros. Né? Então isso são coisas práticas. Nós não estamos inventando. Jesus Cristo fez isso. Né? Ia lá para o quarto, orar pela pessoa que estava doente, o pessoal que estava lá que ficava assim lá de fora. Então essas coisas nós não temos nenhuma novidade, a não ser simplesmente a gente seguir o que Jesus Cristo fez. Não é isso mesmo? Então, a motivação tem que ser natural, não pode ser uma motivação fabricada. Olha aqui, ó, eu tenho aqui esse pacote, e esse pacote aqui eu vou enfiar pela tua goela, pela goela da tua esposa, né, pela goela do outro. Não, cada um é diferente de todos os demais. E cada um tem uma necessidade individual, né? E tem uma sensibilidade individual. Às vezes você pode estar ministrando por 10 anos, falando com uma pessoa, e a pessoa ainda não chegou ao ponto que o Espírito de Deus tocou. A perseverança é outra coisa importante. Perseverar. Você está lá 10 anos ministrando para uma pessoa, evangelizando uma pessoa. A pessoa não fechou as portas, mas pelo menos deixa você falar. Não reage nem coisa nenhuma. E às vezes você chega na casa de alguém que o Espírito Santo já trabalhou na vida daquela pessoa, aquela pessoa já está pronta para receber a Jesus Cristo. Quantas vezes isso acontece? Então, eu também não estou falando novidade nenhuma para vocês, porque vocês que estão aí já devem experimentar esse tipo de coisa. Né? Outra orientação, comece de onde a pessoa está. Você não pode pressupor que a pessoa sabe no mesmo nível do outro a Bíblia, a palavra de Deus. Você não pode assumir que esse daqui sabe mais e o outro sabe menos, porque você pode estar redondamente equivocado. Né? Porque um não fala, porque um não expõe aquilo que a pessoa vive, né? O outro expõe. Aí você pode se equivocar. Aquele dali, ele falou, tal, ele entendeu, não sei o quê. Será que o que não abriu a boca, ele não entendeu mais do que o outro? Tem os casos, né? Tem os casos das pessoas que são mais acanhadas, que não gostam de falar em público, ou que não gostam de manifestar suas opiniões, mas que na verdade elas têm um conhecimento até maior do que aqueles que falam muito. Exatamente. Então o falar muito, muitas vezes não quer dizer nada. Não. Então por isso é que o autor desse artigo aqui diz, comece de onde a pessoa está. Para isso você tem que ouvir para saber, né? E está em oração antes até de chegar lá. Que mais? Não exagere o interesse pela pessoa. Veja só, eu já cansei de ver isso. Pastor, eu estou com um problema de saúde, eu estou não sei o que, eu estou isso, eu estou aquilo, estou passando por isso. Aí você fica sensibilizado, porque a gente fica tocado, né? Primeira coisa que impacta a gente é ver a situação da outra pessoa. Aí a pessoa vem com... Você vai lá visitar, aí vem a pessoa com um discurso muito bonito, etc, etc. Aí, daí a pouco você percebe que o interesse dela não é o seu interesse de ministrar a palavra de Deus lá. A pessoa está querendo ou tirar proveito, ou de alguma maneira manipular a situação. Então, o evangelista e o pastor e o líder, né, quando vai ministrar a uma pessoa, tem que estar ciente desse, para a gente não exagerar no interesse da pessoa. Aí a pessoa foi, no final de uma hora de conversa, quando chegou no final da conversa, aí a pessoa disse assim, pastor, eu preciso aqui de um dinheiro para não sei o quê. Qual era o interesse dela? Era pedir a você um dinheiro. Será que a todo mundo que pediu a você um dinheiro, você vai exagerar ao ponto de que, eu te amo então, porque eu te amo, eu tenho cuidado por você, então eu vou te dar o dinheiro que você está precisando. O dinheiro, às vezes, em lugar de ajudar, às vezes é melhor um prato de comida do que o dinheiro. Sim.
Então essas coisas são muito tristes de acontecer, porque o ser humano, a natureza pecaminosa, leva as pessoas às vezes a dissimular, a disfarçar, né, com um discurso muito bonito, mas no fim das contas o propósito é tirar vantagem ou manipular a pessoa. Sem dúvida. Por isso é que a gente tem que estar ligado com o Senhor nesse sentido para nos dar discernimento, né? Então, aí, já falamos da perseverança também, aí o que eu faria era o seguinte: para a próxima vez nós vamos entrar num assunto que já está alinhado ali, mas eu gostaria, sinceramente, que vocês buscassem ler ou rever. Eu sei que tem a dificuldade de vocês não usarem o telefone, que não pode ver um vídeo de 40, 50 minutos, 1 hora, e ali de uma vez só você absorver tudo. Não, eu gostaria que vocês tomassem tempo. Não fica fazendo, não se ache ocupado para fazer tudo que é emergência, porque às vezes a emergência é a estratégia do inimigo para manter você ocupado e você não tomar tempo para refletir na palavra de Deus. Então eu peço a vocês encarecidamente, né, quando vocês forem ministrar para aquelas pessoas que vocês estão ensinando, né, vocês revejam. Eu tenho um amigo, eu não sei nem se ele ainda está vivo, eu já não falo com ele há uns 5 anos. Ele era mais velho que eu. Ele falava um negócio muito interessante. A repetição, às vezes, é importante até que entre no sangue. O que você fala no ouvido da pessoa não vai entrar no sangue. Mas a maneira como ele colocava era interessante, porque o remédio, enquanto não entra no sangue... Não faz efeito. Então, ele falava isso. Olha, se for necessário, você repita quantas vezes for necessário, porque até que entre no sangue. Que coisa interessante. Ou seja, que entre na nossa mente espiritual, né, para poder produzir os efeitos que a palavra é capaz de produzir para transformar as pessoas. Que a palavra se renova todos os dias, né? A gente pode estar aí careca, cansado de ler a Bíblia, mas todo dia que você vez que você lê, abre, você aprende uma coisa nova, mesmo que você tenha lido aquela passagem uns 5 milhões de vezes. Exatamente. Né? E também pelas circunstâncias que estão acontecendo naquele momento. Exato. Né? Cada dia é um dia diferente. Né? Pois é, então eu pediria a vocês, por favor, que revejam o material, enquanto a gente vai preparando mais material, mas o pastor José Moisés me falou que dentro de 2 semanas já esgotou aquelas apostilas. Nós vamos preparar mais material, mas tome tempo para revisar até que entre no sangue. Tá bom? E uma coisa que eu gostaria de abordar aos nossos irmãos aí, especialmente aqueles que estão fazendo trabalho de evangelismo, na hora de abordar uma pessoa, de evangelizar, né, como acontece muito lá no Brasil, nas igrejas, né, do Brasil, que a maneira como elas começam o evangelismo, começa evangelizando a pessoa de uma forma errada. Começa a evangelizar falando de um Deus de poder. É isso aí. Na verdade, nós todos sabemos que Deus é poder. Mas se você começa a evangelizar uma pessoa vendendo um Deus que só vai fazer curar suas necessidades, financeira, espiritual, familiar, essa pessoa vai para a igreja, vai para Deus nesse empenho de conhecer um Deus que só te dá aquilo que você precisa, na hora que você precisa. E na verdade, essas pessoas acabam o quê? Se afastando dos caminhos de Deus, acaba se ficando de mal com Deus, porque eles acreditam, né? Desacreditam. Perdem a confiança. Perdem a confiança porque Deus faz milagre? Faz. Deus resolve os nossos problemas? Resolve, mas resolve no tempo dele, na hora dele, do jeito que ele quer. Não da hora que eu quero, na hora que eu preciso, na minha necessidade. E a pessoa, na hora do desespero, quer buscar a igreja que está oferecendo para ele uma coisa imediata. E, como você falou, Deus tem o seu tempo.
E está lá o exemplo clássico do apóstolo Paulo. Quantas vezes o apóstolo Paulo chegou para o Senhor e reclamou que ele tinha lá um problema qualquer na visão, que não está explicado qual é, mas ele tinha um problema qualquer de deficiência na visão. Ele chegou, não me lembro se 2 ou 3 vezes para o Senhor, para pedir: Senhor, me cura, etc. Lá pelas tantas o Senhor falou para ele o quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça, que coisa linda. A minha graça te basta. Deus é soberano. Ele, não todo mundo, muitas pessoas costumam inverter. Deus está aqui e eu estou aqui. Às vezes eu quero assumir a posição de Deus e botar Deus aqui para ser o meu servidor. Exatamente. Então, realmente essas coisas são muito importantes. Tudo que eu quero é que a igreja aí cresça sólida e com uma doutrina sólida, porque é isso que você falou. Às vezes as pessoas vão para lá com aquele negócio da prosperidade e que vai acumular riqueza. Eu não sei se aí na África, outra coisa que eu gostaria de saber, se aí na África tem igrejas que estão vendendo a teologia da prosperidade. Eu sei que tem uma grande denominação do Brasil que foi lá para a capital do país aí de vocês e chegou lá, construiu um templo enorme, um negócio extraordinário, mas e o ministério? Quanto é que eles estão investindo? Cadê o amor de Deus? Será que o mais importante, o prédio é importante, mas será que o mais importante é um prédio, um negócio extraordinário? Ou será que o mais importante é ouvir as pessoas para ver quais são as necessidades de ordem espirituais e até as necessidades de ordem materiais, mas não querer impor, a história de impor. Impor aquele negócio, porque aí você olha para lá, olha, essa igreja é uma igreja abençoada, tem aqui um negócio de um prédio enorme. Não é nada disso, né? Não é nada disso. Tanto é que a gente pode ler a Bíblia do começo ao fim. Nós nunca vamos encontrar uma passagem onde Deus disse ao homem que construísse um templo para ele. Exatamente. Não existe. Construir templo para Deus foi coisa de homem. Foi Davi que queria construir um templo para Deus. Não que Deus disse a Davi ou qualquer outra pessoa na Bíblia inteira que construísse um templo para ele. Né? Então essas coisas têm que ser vistas com muito cuidado, porque as pessoas se decepcionam. Se você faz lá uma promessa, né? O tal do negócio da profecia. A profecia dessa natureza não tem nada a ver com a profecia de que a Bíblia fala. O negócio não é você profetizar prometendo ao cara isso ou aquilo. Né? E se não acontece, a pessoa vai ficar decepcionada. Vai ficar frustrada. Vai ficar frustrada. Aí não vai querer saber de... o Espírito Santo pode até mudar a mente da pessoa, mas o fato é o seguinte, a necessidade material das pessoas fala mais alto em determinados contextos do que a necessidade espiritual. Por isso que a gente tem que estar nessa caminhada, mas com um cuidado essencial de evangelizar o amor de Deus em primeiro lugar. Exatamente. Buscando o amor de Deus, evangelizando, ensinando um Deus de amor, não um Deus de poder. É isso aí. Deus de amor, não um Deus de poder. Amém. Amém. Minha irmã, você pode orar então, por favor? Sim. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, por ter estado conosco nesse trabalho que realizamos aqui hoje, por ter nos dado a direção e o discernimento das Tuas palavras, para que pudéssemos fazer de acordo, meu Pai, com a Tua vontade. Agradeço a Ti pela parte do dia que se foi e coloco nas Tuas mãos o resto desse dia. Que o Senhor venha nos abençoar os nossos irmãos aí em Moçambique, aonde quer que eles estejam, e outras pessoas que porventura venham ouvir este vídeo. Pai, abençoa a vida do pastor Paulo, abençoa o trabalho dele, o ministério dele. Que o Senhor venha usá-lo de forma sobrenatural para fazer a Tua obra nesta terra. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Boa tarde.